Minha história começou quando meu pai começou na equipe, o Osmar Buzzi. Ele começou a trabalhar na empresa dele em 1988, no começo dos anos 90, não sei precisamente o ano. Ele foi convidado pelo fundador da equipe, o seu Moacir Sevegnani, a participar da equipe. Então ele começou participando como atirador e armeiro da equipe. Como eu nasci em 1988, ele convidava a minha mãe e a minha mãe trazia eu no colo já nos primeiros treinos, as primeiras competições que meu pai participou, eu vinha junto no colo da minha mãe, né? Daí com o tempo a minha mãe não participou mais, ela só assistia, né? Aí meu pai trazia eu pequenininho, tinha 3, 4 anos, meu pai ia atirar, deixava eu com as atiradoras, ficava cuidando de mim e ele ia participar dos treinos e competições. Em 1994, quando eu tinha 6 anos, o seu Moacir Sevegnani, fundador da equipe, e o meu pai começaram a me ensinar a treinar, né? A treinar o tiro-alvo certo. E eu treinava em cima daquelas caixas de guarda, aquelas garrafas de cerveja, porque eu não tinha altura para chegar na distância do alvo, na altura do alvo. Então eles me colocavam em cima dessa caixa de cerveja e eu começava a dar os primeiros tiros. Foi aonde que eu comecei a dar os primeiros tiros. Também lembro que na época a equipe da Deller teve a primeira equipe infantil de Joinville, onde participava crianças de 6, 7, 8 anos, 12 anos. Ali em 1994 comecei a dar os meus primeiros tiros, mas a competir mesmo no campeonato municipal, que a gente chama de cidadino, eu comecei com 15 anos. Com 16 anos, eu consegui ganhar o título de tiro-rei da Deller, como o melhor atirador da Deller. Sou um dos atiradores mais jovens de Joinville. Comecei a disputar campeonatos estadual também, da carabina tiro-seta, e Jogos Abertos de Santa Catarina, agora, ultimamente, nos últimos anos, né? Isso é como atirador, né? Aí eu fui convidado pela equipe, depois da pandemia ali, 2020, quando a equipe ia encerrar as atividades porque não tinha quem poder coordenar, como os colegas atiradores, funcionários e familiares necessitavam de alguém para poder coordenar a equipe. Eles me convidaram, né? Eu acabei assumindo, lógico, sem muito conhecimento, a parte de coordenação. Eu tinha experiência como atirador, mas coordenar eu não tinha. Então eu tive um grande presente de ter o seu Moacir Sevegnani em vida, como um grande professor, me ensinou, orientou o que eu deveria fazer, como coordenar, como poder competir. E graças a Deus eu tive bastante aprendizado com ele e consegui coordenar a equipe. Tivemos alguns títulos como atirador e agora como coordenador também já conseguimos ganhar alguns títulos municipal, conseguimos boas participações no estadual. Chegamos a ter 56 atiradores. Hoje a realidade é em torno de 45, entre jovens, mulheres, adultos e mais idosos. Então é um esporte que ele faz com que compete de igual para igual, independente da idade ou do sexo. No começo, quando eu era criança, eu participava por curiosidade, eu sentia como se fosse uma brincadeira, né? Com o passar do tempo, conforme eu fui sendo adolescente e jovem, eu comecei a ver que o negócio estava começando a ficar sério, que eu tinha que aprender sobre a técnica do tiro, sobre a respiração, sobre postura, concentração, que me fez assim lembrar até hoje. Foi a primeira vez quando eu participei num campeonato cidadino municipal. Eu lembro da minha pontuação, que eu fiz 56, na época o máximo era 60 pontos. 10 pontos por alvo, né? Então era 6 tiros, eu fiz 56. Fiquei muito feliz naquela época. Ganhar uma faixa de tiro-rei, do escudo, que está até hoje na parede do nosso clube com uma história. Participar da história do clube como os demais atiradores. E o outro ponto que eu me sinto assim orgulhoso é o momento quando eu assumi a equipe. A gente pegou a equipe, estava na Série Prata, na segunda divisão, quase encerrando atividades. A gente conseguiu reerguer a equipe, chegou a ter 12 atiradores, já chegamos a ter agora 56, agora estamos com uma média de 45. Então uma satisfação muito grande em estar coordenando toda essa etapa do cidadino, vendo os nossos atiradores, cada um ajudando um pouco, né? Independente do resultado, eu me sinto muito orgulhoso da equipe de estar envolvida, estar participando dessa modalidade. Esses 3 pontos, assim, marcantes na minha vida, né? A primeira vez que eu atirei numa competição, primeira vez que eu fiquei rei e quando eu assumi a coordenação da equipe.
O melhor momento, assim, o auge do nosso esporte foi ali nos anos 90, anos 2000, quando chegou a ter 25 equipes entre sociedades e clubes empresa, né? A nossa equipe é a única ativa em Joinville como um clube empresa. As demais 10 sociedades os atiradores são sócios, pagam e tem que se virar com os custos, né? Eu acredito que o esporte pode continuar vivo, pode aumentar. Se a gente conseguisse divulgar mais a nossa modalidade, hoje essa modalidade só existe na região norte catarinense, né? Já teve grandes avanços, equipes de Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, além de Joinville, tem equipe em Timbó, está começando a nascer uma equipe lá em Birama, que estão participando do estadual. Eu acredito que daqui para frente, com essa divulgação do esporte, tende a aumentar não só na região de Joinville, mas também na região de Santa Catarina, né? Crescendo aqui na região, tende a aumentar para as demais, né? É um esporte que não escolhe idade, independente da pessoa ter, vamos dizer assim, obesa ou mais magra, mais alta, mais baixa, todos conseguem competir de igual para igual. É um esporte que contribui para a cultura, a tradição, né? Então é um esporte que todos têm a oportunidade de participar e conhecer, né? E a gente está aí na região de Joinville divulgando o máximo possível e convidando os atiradores interessados. Todos têm a oportunidade de aprender e poder praticar com segurança em um local controlado em seus clubes.